A salvação do pecado se obtém somente pela fé. A Sagrada Escritura afirma que todos pecaram. Por isso todos são escravos do pecado, que cometem, conforme está escrito. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas ela também afirma que o pecador pode ser libertado da escravidão do pecado. De que maneira? Deve somente arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Mas por que é que depois de estar arrependido é necessário crer em Jesus Cristo? Porque Ele é aquele que foi enviado por Deus para salvar os homens dos seus pecados. O anjo que apareceu a José antes que Maria desse à luz a Jesus, lhe disse de fato, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E mesmo Jesus disse que tinha vindo ao mundo para salvá-lo. Mas de que maneira Jesus vem para salvar o homem do pecado? Oferecendo em sacrifício sua carne e seu sangue. Vamos explicar esse conceito fundamental partindo do pecado. O homem entrou no mundo através de um homem de nome Adão. E este pecado passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Isso está em Romanos, capítulo 5, verso 12. Mas o que fez forte o pecado no homem? A lei, porque, como disse Paulo, ela é a força do pecado. Ainda Paulo explica isso quando diz que o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Em outras palavras, o pecado utiliza a lei para levar a morte ao homem. A lei é boa e santa, mas o pecado se usa dela exatamente para causar a morte do homem. Para fazer uma comparação, é como se um homicida se usasse de um pedaço de madeira feita por Deus para matar outro homem. Quem fere não é o pau de madeira feito por Deus, e bem em si mesmo. É bom em si mesmo. Vou ler de novo. Quem fere não é o pau de madeira feito por Deus, e bom em si mesmo, mas o homicida que se usa dele para cumprir o seu criminoso desígnio. Da mesma maneira, o pecado homicida se usa da lei dada por Deus a Israel, e por isso voa para matar espiritualmente as pessoas. Portanto, era preciso anular o pecado, isto é, tirar-lhe o poder que tinha sobre o homem. E Jesus fez isso mesmo, com o seu sacrifício anulou o pecado. Ele pôde fazer isso porque ele se encarregou de todas nossas iniquidades, morrendo sobre a cruz por todos nós. Eis porque quem crê nele é libertado do pecado, porque Jesus sobre a cruz crucificou de quem crê, velho homem. Portanto, quem crê em Cristo morre com Cristo para o pecado, e por consequência da lei cessou de dominá-lo, porque a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, e não também depois da morte, e não também depois que morreu. E o crente, mediante o corpo de Cristo, morreu para a lei, para aquela que tinha sujeito à escravidão, para pertencer ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Como já disse várias vezes, a libertação do domínio do pecado acontece pela fé em Cristo, não, portanto, pelas obras, sejam elas feitas antes ou depois de ter crido, ou mesmo pelo batismo que se recebe depois de ter crido em Jesus, mas somente pela fé. Eis porque a salvação é por graça, porque para obter é necessário apenas crer naquele que liberta do pecado, isto é, Jesus. E dado que se recebe pela graça de Deus, e não pelos nossos méritos, o homem diante de Deus não tem nada do que se gloriar. Ele só pode gloriar-se no Senhor, isto é, gloriar-se de ter recebido das mãos esta grande salvação, exclusivamente pela sua grande misericórdia. Muitos, porém, anularam a graça de Deus, fazendo depender a salvação do homem de seus méritos, dos seus sofrimentos e outras coisas. Queremos, portanto, deveras rejeitar neste tratado que a salvação se obtém somente pela fé. Eis algumas escrituras que testificam de maneira inequívoca que se é salvo somente pela fé. Paulo e Silas, quando o carcereiro de Filipos lhes perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Lhe responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Note-se como o apóstolo responderam imediatamente, de mútuo consentimento daquele carcereiro, assustado: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Porque isso mostra que a mensagem de salvação que eles pregavam aos homens se baseava na fé em Cristo, e não nos méritos dos homens. Os apóstolos estavam calçados da prontidão que dá o Evangelho da paz,
porque foram prontos a responder logo, no mesmo instante, a pergunta tão importante daquele homem, e a responder de maneira justa. De fato, lhe disseram que ele teria só que crer em Jesus Cristo, seria salvo. Esta era a boa notícia que os homens ouviam da boca dos apóstolos, e esta é a boa notícia que eles deviam ouvir. Paulo disse aos romanos: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que é a mensagem da Boa Nova, que liberta dos pecados todos os que creem nela. E nós somos testemunhas da salvação operada pelo Evangelho naqueles que eram escravos de toda sorte de iniquidade, homens que no passado foram fornicadores, sodomitas, ladrões, bêbados, avarentos, feiticeiros, mentirosos, foram libertados do pecado a que eles obedeciam somente pela sua fé no Evangelho. Paulo diz aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós que cremos no Evangelho da nossa salvação fomos libertos dos nossos pecados apenas mediante a fé no Evangelho. Nenhum de nós pode dizer ter sido salvo dos seus pecados por ter feito esmolas, visita aos doentes, às viúvas e aos órfãos, ou por ter dado de comer, de beber e de vestir aos que disso tinham necessidade, justamente porque não foi em virtude de boas obras que obtivemos esta grande salvação, mas somente, eu repito, somente, por ter crido no Evangelho da graça de Deus. Se pudesse ser salvo mediante boas obras, Cristo teria morrido inutilmente, e seria, portanto, inútil pregar o Evangelho a todos aqueles homens que pensam alcançar a salvação, fazendo o bem a si mesmo e aos outros. Mas, além disso, é necessário dizer que, se pudesse ser salvo mediante boas obras, os homens teriam do que se gloriar perante Deus, porque poderiam dizer serem merecedores da salvação. Em outras palavras, poderiam dizer que ela foi o fruto dos seus trabalhos, e nunca diriam que ela é o fruto do tormento da alma de Cristo Jesus. Eles poderiam dizer que foram eles a sofrer para salvarem, e não mais que Cristo, o justo, sofreu por nós injustos para nos libertar da escravidão do pecado. Mas, como dizia Paulo aos romanos, o que está logo a jactância? Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque nós cremos que o homem é salvo mediante a sua fé em Jesus Cristo. Eis porque nós não temos nada do que nos gloriar, porque fomos salvos pela lei da fé. E, portanto, por graça, sim, pela graça de Deus, porque nós tivemos apenas que crer no Senhor Jesus para ser salvos. Paulo diz aos Tessalonicenses: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O apóstolo dava graças a Deus porque a Deus tinha agradado, com base no seu propósito eterno, de salvar os crentes da Tessalônica. Mas como tinha salvo Deus os Tessalonicenses? Pelas boas obras, porventura? Não, mas pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Ainda uma vez, a Escritura confirma que a salvação se obtém não pelas obras boas, mas pela fé na verdade. Onde estão, portanto, os méritos do homem? Estão excluídos pela lei da fé. Paulo diz aos Coríntios: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos. Depois diz-lhe o Evangelho que lhes tinha anunciado, e por fim diz: assim pregamos e assim havemos crido. Por este discurso de Paulo, se deduz que os coríntios tinham sido salvos mediante a sua fé no Evangelho, e não por terem feito boas obras. Alguns deles tinham sido adúlteros, fornicadores, idólatras, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, roubadores, bêbados e maldizentes, mas tinham sido salvos dos seus pecados só mediante a fé no Evangelho, sem as obras da lei. Por isso a mensagem de Cristo é chamada a Boa Nova da Paz, porque para obter paz com Deus, isto é, para serem reconciliados com Deus, os pecadores não têm que fazer obras meritórias, mas têm só que arrepender-se e crer no nome de Jesus Cristo. Aliás, que boa nova seria a mensagem de Cristo se ela dissesse que para ser salvo do pecado é necessário fazer boas obras. Não estaria tudo isso em nítida contradição com a essência do Evangelho? Certamente que estaria. Seria como dizer que Jesus veio para nos salvar gratuitamente, sem nos exigir nada, mas senão o arrependimento e a fé nele.
mas nós temos que cooperar com ele, fazer obras justas, para sermos salvos dos pecados. Paulo diz na Epístola a Tito: também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Destas palavras de Paulo aprende-se claramente duas coisas. A primeira é que nós fomos salvos e por isso podemos afirmar que estamos salvos sem o perigo de pecar por presunção. A segunda é que esta salvação a obtivemos não por ter feito obras meritórias, mas exclusivamente pela misericórdia de Deus, o qual nos fez já nascer para uma vida de palavra de Deus, plantada em nós, a lavagem da regeneração, e pela renovação operada em nós pelo Espírito Santo. Paulo diz a Timóteo que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo diz pela enésima vez que Deus nos salvou por graça, sem que nós tenhamos feito algo de bom. Mas ele diz também que Deus nos deu graça antes dos tempos dos séculos, isto é, antes da fundação do mundo. E se isso não bastasse para fazer perceber que a nossa salvação não é dispensada em razão de boas obras por nós feitas, mas exclusivamente por Deus, ao qual agradou salvar-nos sem que merecêssemos, citamos também as seguintes palavras de Paulo aos Romanos sobre Esaú e Jacó: não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, e estas outras. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Perante estas leis, caem pela enésima vez todos aqueles argumentos que atribuem a salvação a obras meritórias. Pedro disse em Jerusalém, diante dos outros apóstolos e dos anciãos: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Ora, aqui Pedro disse que eles eram judeus de nascença, eram salvos pela graça da mesma maneira que os eram os gentios, isto apesar deles serem circuncisos na carne e tivessem a lei de Moisés com os mandamentos de Deus. Mas por que é que Pedro não pôde dizer que eles, que eram judeus, tinham sido salvos pelas obras da lei, enquanto os gentios, que não tinham a lei, tinham sido salvos pela graça? Porque também eles, judeus, para serem salvos, tiveram somente que crer, e portanto não tinham merecido a salvação pela lei, da mesma maneira que os gentios. A palavra de Pedro fazem perceber claramente que para ser salvo tem-se que apenas que crer e não operar, porque a salvação de Deus é oferecida gratuitamente tanto a judeus como aos gentios. Jesus, nos dias de sua carne, disse estas palavras às duas mulheres: a tua fé te salvou. As disse a mulher que foi curada de um fluxo de sangue, e aquela mulher pecadora que lhe rogou de lágrimas os seus pés, lhe os enxugou com seus cabelos, e lhe os ungiu de óleo. A um daqueles 10 leprosos que ele curou, e a Bartimeu disse as mesmas palavras, ou seja, a tua fé te curou. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 19, 18, 42. Também essas escrituras confirmam que é somente pela fé que se é salvo e não por boas obras. Paulo diz aos Romanos: esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 13. Como podeis ver, para ser salvo não é necessário fazer boas obras, mas é necessário confessar com a própria boca Jesus como Senhor e crer com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos.
Não é simples e claro o caminho da salvação que propõe a Escritura? Com certeza que o é. Irmãos, vos exorto a permanecer ancorados à doutrina da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e não vos afastardes dela, porque isso significaria fazer vão o sacrifício de Cristo sobre a cruz. Significaria dizer que Jesus morreu inutilmente e por isso cair da graça. Falai dela entre vós para fortificar-vos, e falai dela aos pecadores para que também eles possam arrepender-se e crer em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir por meio da palavra de Deus. Por isso os pecadores, para crer em Cristo, para a salvação, têm necessidade de ouvir falar dele, do seu sacrifício expiatório. A cruz de Cristo, seja anunciada com toda a franqueza, porque ela salva o homem do pecado. Não há uma mensagem alternativa, e vós isto o sabeis muito bem, porque foi pela pregação da cruz que vós fostes salvos pela graça de Deus, a serviço da justiça. Como vimos, a Escritura diz claramente que nós não fomos salvos mediante obras justas, mas mediante a fé em Cristo, e portanto pela graça de Deus. Mas a mesma Escritura também diz claramente que nós agora, que estamos salvos, sendo feitos servos da justiça, devemos fazer boas obras. Paulo disse de fato aos Efésios que nós somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E a Tito que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mas ainda antes de Paulo, este conceito eu tinha explicado o Senhor Jesus, o qual tinha dito aos seus discípulos de tê-los escolhido para que praticassem as boas obras. Eis as suas palavras. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Mas por que é que devemos ser zelosos nas boas obras? Porque Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E também, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Querendo significar que nós fazendo boas obras, faremos glorificar o nome de Deus. Além disso, deve-se ter presente que nós fazendo boas obras, ajuntamos um tesouro no céu, que constitui o prêmio que o Senhor nos dará naquele dia, o que para nós é um estímulo. Jesus, de fato, quando disse ao jovem rico para vender tudo o que tinha e dá-lo aos pobres, lhe disse, e terás um tesouro no céu. E Paulo disse a Timóteo para ordenar aos ricos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Concluo dizendo isto, nós crentes sabemos que pela nossa fé fomos salvos do pecado e do presente século mau, mas sabemos também que agora somos servos da justiça, pelo que devemos pôr os nossos membros ao serviço da justiça, fazendo toda sorte de boas obras. Mas enquanto éramos servos do pecado, não tivemos nenhum fruto de nossas iníquas obras, de que hoje até nos envergonhamos de tê-las feito. Agora que somos servos da justiça, as boas obras que fazemos por amor do Senhor e dos eleitos contribuem para fazer firme e segura a nossa vocação, além de nos criar um tesouro nos céus, um tesouro bem fundado para o futuro, pelo que não nos arrependeremos e nunca nos envergonharemos de tê-las feito. Portanto, as obras de justiça são úteis, muito úteis, ninguém as despreze. Saiba quem recusa fazer boas obras, que a Escritura diz que, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma tal fé não tem valor diante de Deus, conforme está escrito. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não se iluda, pois aquele tal, para dano da sua alma, as varas secas que não estão em Cristo se recolhem e se lançam no fogo para serem queimadas.